Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lendário da História. E hoje nós vamos ver aí a administração colonial. Vamos conferir? Beleza, dando continuidade às nossas aulas de Brasil colonial, a gente vai estar falando aí um pouco das questões da administração. Eu vinha falando das questões da pré-colonização, a colonização em si, e agora, depois de colonizado, aí em 1530, como administrar essas terras recém-descobertas, recém-colonizadas, ocupadas. A gente tem aí uma série de fatores que vai fazer com que essa administração possa ser interessante para as questões coloniais aqui do Brasil, tá bom? E aí, galera, que eu quero que vocês prestem atenção na seguinte coisa, A gente vai ter aí como colonizar, Como que eu vou ocupar essa terra, Como que eu vou distribuir essa terra. E aí nós vamos ter, a princípio, já na colonização do Brasil, a gente vai ter a distribuição de terras, a primeira divisão de terras do nosso país, em 15 capitanias hereditárias, onde essas capitanias elas vão ser divididas de norte a sul em proporções mais ou menos iguais e vão ser doadas para pessoas ligadas aí à coroa, as questões da nobreza, pessoas que eram mais próximas, que precisavam ou que gostariam de estar ali, administrando essas capitanias. E aí, galera, quem que vai receber essas terras, Qual o nome que vai ser dado às pessoas que recebem essas terras? E aí nós temos aqui os donatários, Essas pessoas que recebiam as terras da coroa portuguesa. Pessoal, para que vocês tenham ideia, essas 15 capitanias hereditárias, elas já vão ser distribuídas aí, por volta de 1534, onde em 1534 as doações vão ser constantes. A primeiro momento, nós vamos ter aí cartas que comprovem a possibilidade dessas pessoas terem essa terra, como por exemplo a carta de doação. O que é a carta de doação? É uma carta onde a coroa portuguesa ela vai lá, dá a carta para o donatário e fala: a partir de agora você cuida desse pedaço de terra que eu estou te dando, e tudo que você produzir você manda para mim. Então você é o responsável por essa capitania que eu estou meio que te alugando, que eu estou te emprestando, E aí quem recebesse poderia fazer o que quisesse nessas terras que eram doadas. Com isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui a carta foral. O que é a carta foral? A carta foral é o que vai dar legitimidade aos direitos e deveres para o donatário com a coroa portuguesa. Ou seja, ele tinha obrigações e essas obrigações tinham que permanecer, tinham que ser cumpridas, tá? E aí nós vamos ter a carta foral dando essa legitimidade para essa galera aí. Beleza? E aí, galera, a princípio, essas 15 capitanias que vão ser doadas aos donatários, não vai ter aí, como se eu posso falar, um certo proveito, Nós vamos ter, a princípio, um certo fracasso na organização, na administração disso aí. Por quê? Porque os motivos que vão ocasionar esse fracasso é o seguinte: é a falta de investimento. Tinha muita gente que recebia uma porção daquela terra que era doada, mas não tinha interesse em investir naquela terra, Então a terra vai ficar abandonada. E aí um dos outros motivos vai ser o ataque, Ataque de quem? Ataque de índios, Aqueles índios que não eram favoráveis à colonização, a vinda do homem branco para cá, a exploração, Teve uma série de tribos que não vai compactuar com isso, Outras sim vão até achar interessante, vão
achar vai achar interessante ganhar alguns produtos em troca da sua força de trabalho, porém uma série de outros índios, né, de outras tribos não vão concordar com essa situação. E aí nós vamos ter também o ataque de outras nações querendo ocupar esse território, como a França, né? A França a todo instante estava sendo ali a pedra do sapato dessa galera, querendo atacar, querendo ocupar aquele território. Então isso vai ocasionar uma série de motivos que vão fazer com que as pessoas que recebem essas capitanias hereditárias, elas não venham a ocupar aquele território ou então a administrar, propriamente dito, aquele território ganhado, né? E aí, galera, nós vamos ter aqui também algumas exceções que vai ser bastante interessante para a economia do nosso país na época, né? Por quê? As exceções elas vão ser o seguinte: nós vamos ter aqui Pernambuco, onde Duarte Coelho ele vai ser o responsável por essa capitania, ele vai trazer uma prosperidade bastante diferenciada para as questões da capitania hereditária, né? Até mesmo porque a própria capitania hereditária de Pernambuco, ela oferecia, né, um solo bastante propício para tudo que se fosse plantar, né, que tudo que fosse cultivar ali. É daqui de Pernambuco que nós vamos ter as produções, as grandes produções de quê? De cana-de-açúcar, né? Olha aqui, ó, o açúcar, aonde o solo de Massapê vai ser de extrema importância. Onde o solo de Massapê vai ser de extrema importância para o cultivo desse açúcar aqui, né? Nós vamos ter aí também a capitania de São Vicente, governada aí por Martim Afonso, né? Administrada por Martim Afonso, que vai também trazer uma prosperidade devido a ser aí uma das primeiras capitais, né? Aonde essas duas capitanias vão trazer uma prosperidade bastante interessante. E aí, galera, né? A gente tem que perceber de que essas capitanias hereditárias elas eram, né, capitanias descentralizadas. O território brasileiro é bastante descentralizado. Eu vou colocar aqui para vocês um mapazinho aqui, ó, das capitanias hereditárias. Vocês vão ver que era bastante dividido, né? Então a gente tem aí as capitanias hereditárias, tá? E aí, galera, como que a gente vai administrar propriamente dito, né? Como que nós vamos fazer o fortalecimento das outras capitanias, né? Nós vamos centralizar o poder, né? Nós vamos botar uma pessoa representante que possa organizar todas as capitanias hereditárias e tirar proveito de todas essas capitanias. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter a formação do governo geral, onde esse governo geral ele vai ser de extrema importância para a administração do nosso país, aonde esse governo geral ele vai trazer aí uma certa prosperidade para o Brasil colonial, logo aqui, né, nessa parte administrativa. E aí, agora a gente vê um pouco dessa parte administrativa, um pouco dessa organização a partir do governo geral, beleza? Então, pessoal, e aí, né, o governo geral ele vai ser o cara responsável, né, por fazer toda a centralização deste poder. Ou seja, ele vai fiscalizar, ele vai proteger, ele vai trazer os investimentos necessários para as capitanias hereditárias. Ele vai ser o cara responsável por administrar, literalmente, as capitanias. Até mesmo porque eu falei para vocês que havia uma descentralização muito forte, né? Então, cada capitania tinha o seu representante, tinha o seu donatário, eles governavam da forma que achavam interessante, não passava para Portugal as questões monetárias, né, financeiras, como tinham que passar. A carta foral praticamente não estava servindo de nada, e aí Portugal vai achar estranho isso, uai. Como assim não está dando riqueza? Como assim não está trazendo benefícios para a gente aqui em Portugal, né? E aí, o que eles vão fazer? Institui, né, a questão do governo geral, né, um cara responsável, um cara de confiança da coroa portuguesa, para tentar dar uma base para essa galera aí, dar uma base para as capitanias. Não é possível que a capitania, né, ela seria tão desastrosa desse jeito. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter 3 nomes principais, né? 3 governos gerais, aonde vai trazer uma base bastante forte para a história da colonização
do Brasil, né? Aonde nós vamos ter o primeiro, sendo Tomé de Souza. Tomé de Souza, o cara que vai ser responsável pela vinda dos jesuítas, né? Era preciso catequizar, civilizar os nativos que aqui estavam, né? Então, esse Tomé de Souza, ele vai ser o cara responsável por trazer os jesuítas para cá, beleza? Logo depois a gente vai ter o nosso segundo. Quem é? Duarte da Costa, né? O Duarte da Costa é o cara que vai trazer os franceses para o Rio de Janeiro, né? Ele vai deixar que os franceses possam estar ali presentes no Rio de Janeiro. Essa situação ela vai fugir um pouco do controle, né, de Duarte da Costa. Isso vai gerar um transtorno terrível. Por quê? Porque os franceses vão querer se expandir, eles vão querer tomar as outras capitanias. E olha só que coisa, né, como seria desastroso isso. Portugal logo toma atitude e aí ele vai ser bem preciso nas suas decisões e vai fazer o quê? Né? A metrópole tinha que agir. O que eles vão fazer? Eles vão colocar Mendes Sá no governo geral. E aí Mendes Sá vai ser o cara responsável por mandar os franceses para sua casa. Ó, some, porque vocês não são donos de nada aqui. Vocês não têm que expandir nenhum território, né? E aí o nosso querido Mendes Sá, né, o governo geral de Mendes Sá, vai ser responsável por mandar os franceses embora. Pessoal, para ajudar o governo geral, a gente vai ter também três carinhas aí, né, três representantes administrativos que vai ser de extrema importância. Quem são esses? São o ouvidor-mor, o cara que vai ser ligado às questões da justiça, ele vai mandar prender, ele vai mandar matar, ele vai ser o cara para colocar, né, a parte da justiça em ordem. Até mesmo porque antes o cara que era responsável pela justiça aqui, ele só fazia casamento. Ele só dava certidão de nascimento, né? Então isso não é interessante. Agora nós precisamos de um cara que coloque regra, né? Que faça com que as leis possam ser mais precisas dentro das capitanias, né? E aí nós vamos ter um carinha também ajudando bastante, que vai ser o provedor-mor. Quem é o provedor-mor? É o cara responsável por todas as finanças das capitanias, né? Ele vai ajudar o governo geral a controlar toda a parte financeira, mandar as coisas para Portugal como tinham que ser mandadas, né? A questão financeira vai ser mais controlada a partir de então. Pessoal, nós vamos ter um terceiro, né? Sendo o Capitão-Mor. Quem é esse Capitão-Mor? Se eu estou controlando a finança, né, daqui das capitanias, se eu estou tendo um cara responsável pela justiça, eu preciso de quê? De defesa, eu preciso de segurança, eu preciso de uma pessoa responsável por fazer toda a defesa do litoral brasileiro, da colônia portuguesa. Por quê? Porque a todo instante a gente estava sofrendo as invasões, né? Tinha muitas nações querendo invadir esse país e não era interessante. E aí, pessoal, nós vamos ter, por fim de tudo, né? Fora desses três caras que vão ser um dos principais, nós vamos ter a formação de câmaras municipais. Pessoas agora que vão representar a parte do povão, né? Entre aspas, onde essas câmaras municipais vão ser responsáveis por organizar, né, pela manutenção de quê? Das vilas e cidades que vão começar a surgir durante esse período colonial, tá? Durante esse espaço de tempo de todo o processo de colonização. E aí, galera, nós vamos ter aí os chamados homens bons. Perceba que eu coloquei homens bons aqui entre aspas. Por quê? Porque aqui eu estou falando da seguinte coisa. Esses caras que ajudavam a controlar a população, que ajudavam a controlar as cidades e as vilas, né? Eles são pessoas proprietárias de terra e que possuem escravos. Você acha que um cara desse tem que ser chamado de homem bom? Não tem, né, gente? Então, eu coloquei aqui entre aspas para vocês, beleza? Pessoal, se vocês estão gostando, não esquece de dar o joinha aí, não esquece de compartilhar e também não esquece de assinar o sininho aí, porque senão vocês não vão ficar a par das situações aqui do canal, né? Os vídeos que saem aqui no canal, beleza? E aí, galera, para acompanhar essa primeira aula, né, onde eu falo da
parte pré-colonial e da parte colonial do nosso país, clica no iCard que vai aparecer bem aqui no cantinho, sabe? Vai aparecer um iCard aí, clica para poder ver a nossa primeira aula e não ficar perdido aí, tá? E aí, gente, nós vamos ter o seguinte, esses homens bons vão ser os chamados vereadores, né? Os caras que vão representar toda a parte do povão, né? Toda a parte da população que vai estar se formando nessas vilas e cidades aí. E aí, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, uma pequena observação para vocês. A igreja vai ter uma participação muito forte nas questões administrativas da colônia também. Por que a igreja vai ter essa participação? Porque a igreja precisa de expandir o seu território dentro da colônia para poder catequizar, para poder civilizar esses índios aí, beleza? Então, se você gostou até aqui, não esqueça de dar o joinha, continue seguindo e até a próxima, tá? Nos vemos em breve.